Olá pessoal, eu Diva Guiá do canal Florearte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, a nossa terceira aulinha do nosso suplar, tá? Vamos finalizar a nossa panelinha, espero que vocês gostem, se gostou desse seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho de notificação para que vocês estejam sempre por dentro dos nossos trabalhos, ok? Então vamos lá ao passo a passo, desde já agradeço a todos vocês, tá? Pulamos uma carreira, certo? Aqui, um pontinho desse lado, vamos certo? Nessa carreira acima, vamos trabalhar 21 pontos, tá? Começamos aqui, colocamos a nossa agulha na laçada e vamos trabalhar 21 pontos de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhando assim 21 pontos, ok? Até o final dessa carreira, formando 21 pontos e vamos continuando dessa mesma maneira. Vamos trabalhando assim até o último ponto, certo? De baixo para cima, da esquerda para a direita, até chegarmos ao 21 ponto. Gente, quando o tecido estiver muito grande assim para você tá bordando, enrole o pano assim, dobre bem dobradinho para que você tenha mais apoio, né, no espaço da sua mão. Eu que tenho a minha mão pequena, às vezes tem que fazer um rolinho de pano para que possa trabalhar, tá? Bom, gente, nós podemos também trabalhar com bastidor, mas só que no caso eu não sou muito fã de trabalhar o ponto cruz com bastidor, não, gente. Tá? Eu aprendi quando criança, foi assim e eu prefiro assim. Vamos ao 21 ponto, quando nós chegarmos aqui, vamos retomar 2 pontinhos, tá? Que aqui nós vamos diminuir 2 pontos, então, vamos retomar 2 pontos da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, certo? Ó, retomamos o primeiro ponto e agora o segundo ponto para podermos fazer a carreira superior, certo? E assim, vamos trabalhar de cima para baixo, agora a agulha apontando para você, vamos trabalhar 17 pontos dessa maneira, tá? 17 pontos, retornando aqui na carreira superior, da direita para a esquerda, certo? A agulha apontando para você até o final dessa carreira, tá? Bom, gente, quando nós chegarmos aos 17 pontos, né? Ao penúltimo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha para fazer o último pontinho, tá bom? E assim, vamos seguindo a nossa carreirinha. Da direita para a esquerda e vamos trabalhar até o penúltimo ponto, tá? Formando, então, ao todo 17 pontos, tá? Dessa maneira, vamos finalizando aqui a nossa segunda carreirinha da nossa tampinha, ok? Bom, gente, chegamos ao penúltimo ponto. No último ponto, vamos fazer novamente de cima para baixo, a agulha apontando para você e continuamos, certo? Dessa mesma maneira. Bom, gente, chegamos aqui, você percebe-se que tem 2 quadradinhos aqui, ok? Nós não vamos fazer ele, vamos retomar 2... Bom, gente, chegamos aqui, vamos retomar 2 pontinhos para a nossa direita, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, continuamos a posição da nossa agulha apontando para você no nosso primeiro ponto dessa carreira. Novamente, vamos diminuir mais um pontinho aqui, vamos retomando aqui, e aqui chegamos para conduzir a nossa agulha para a carreira superior, agora de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, levamos a nossa agulha para a nossa carreira superior. E aqui vamos fazer a nossa carreirinha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar 13 pontos, ok? Então, vamos lá. Até chegar ao último ponto, vamos trabalhar de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhando aqui aos 13 pontos, ok? Quando nós chegarmos ao 13º ponto, vamos retomar as nossas carreirinhas e assim vamos finalizar os nossos pontos cruz, retomando todos os nossos pontos, ok?
Espero que você esteja entendendo, gente. Não tem problema nenhum. Se vocês tiver alguma dúvida, pode fazer a perguntinha que eu irei retirar as dúvidas de vocês, ok? É normal quem está aprendendo ter dúvida, tá? Dificuldade, todos nós temos, entendeu? Afinal de contas, ninguém nasceu sabendo de tudo, então vamos aprender, certo? Se tá difícil para você, nada é fácil. Continuamos insistindo que nós vamos aprender, ok? Bom, gente, chegamos ao último ponto. Vamos aqui retomar a nossa carreirinha aqui para fazer esse cruzamento da nossa linha da direita para a esquerda. Vamos retomar todos os nossos pontos dessa maneira aqui. Com muito cuidado para não espetar a trama do tecido, tá? Quando for fazer o trabalho dos nossos pontinhos, certo? Gente, eu tô tendo aqui uma dificuldade aqui um pouquinho para fazer essa demonstração, porque esse Itamine é da trama bem pequenininha, tá? Eu aumentei bastante o zoom do nosso celular aqui para que possa demonstrar passo a passo o nosso trabalho. Porém, tá muito difícil aqui para mim fazer esse trabalho para vocês, assim, em termos de demonstração. É fácil e é delicado o bordado com Itamine bem pequeno. Mas, assim, pra gente dar aula, o melhor é o Itamine mais aberto, maior, tá? Para que possa demonstrar melhor para vocês. Mas, afinal de contas, eu pedi meu esposo para comprar o Itamine e ele comprou esse. Vamos lá, gente. Agora chegamos ao último ponto. Vamos fazer esse cruzamento da nossa linha para conduzir a nossa agulha para a carreira inferior. E aqui vamos trabalhar. Gente, olha, a nossa linha ficou entre 2 pontos à nossa esquerda e os demais pontos à nossa direita. Vamos trabalhar, então, para a nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar até o último ponto dessa carreira, dessa maneira, certo? De cima para baixo, a agulha apontando para você. E assim vamos trabalhar até o final da nossa carreira. Bom, gente, estamos chegando aqui no penúltimo ponto e já vamos chegar ao último ponto. Vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, mudando a posição da nossa agulha, tá? E a nossa agulha, a nossa linha ficou entre 2 pontos à nossa direita e os demais pontos para a esquerda. Então, o da nossa direita já está prontinho, finalizados os 2 pontinhos, né? Então, vamos trabalhar assim a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar assim da direita para a esquerda até o último ponto, certo? Vamos aqui finalizando a última carreirinha da nossa tampinha para depois nós fazermos o puxador. Estamos chegando ao final da nossa carreira, tá? Finalizando aqui a nossa carreirinha e vamos fazer o acabamento aqui, ok? Dessa maneira. Como temos somente um pontinho aqui, gente, vamos colocar a nossa agulha entre a trama do tecido e a trama do bordado, assim por baixo, tá? Dessa maneira, e vamos ultrapassar mais um ponto aqui do segundo ponto, por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, para esconder o acabamento da nossa linha, certo? Deixando aqui bem guardadinho, assim, para ficar bem acabado o nosso trabalho, tá? Seguro a ponta da nossa linha, certo? Ficando dessa maneira, para melhor acabamento, vamos novamente colocando no próximo ponto, por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, e assim, guardando melhor a finalização do nosso trabalho, ficando dessa maneira. Não aperte muito para não deformar o seu trabalho, tá bom? Vamos cortar aqui, ok? Ficando assim, a nossa tampinha da nossa panelinha, ok? Agora, vamos trabalhar, gente,
de outra cor esse puxadorzinho, ok? Mas antes de tudo, gente, vamos trabalhar, aproveitando a nossa linha que nós estamos aqui, vamos trabalhar o nosso coração, certo? Então, gente, vamos colocar aqui, por baixo da trama do tecido e da trama do bordado do nosso primeiro ponto, vamos guardar aqui a nossa linha para que possamos fazer o nosso primeiro pontinho, tá? O nosso primeiro pontinho, cortamos aqui o começo da nossa linha, retiramos aqui o excesso e vamos fazer de cima para baixo, a agulha apontando para você dessa maneira, ok? Puxamos bem devagar, porque a perninha da linha está solta, ok? Agora, vamos colocar a nossa linha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar assim. A nossa linha ficou assim, e um ponto à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, a agulha de baixo para cima, tá? Agora, a nossa linha ficou do nosso lado direito, temos aqui ao nosso lado esquerdo 2 pontos para trabalhar. Então, vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda para fazer esse cruzamento de linha, certo? Vamos trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, certo? Assim, ok? E o segundo ponto novamente dessa mesma forma. Bom, gente, na próxima carreira, a nossa linha ficou entre um ponto à nossa esquerda e 2 pontos à nossa 3 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente, gente, os pontos da nossa direita, ok? Fazendo esse cruzamento da nossa linha para que podermos trabalhar os 3 pontinhos. De cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto, certo? Dessa maneira. E o quarto ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima. Mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, certo? Ficando assim. Vamos trabalhar esses 2 pontinhos. De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, o primeiro e o segundo ponto. Com muito cuidado para não espetar para não espetar o trabalho seguinte, ok? Bom, gente, agora vamos retomar esses 2 pontinhos da carreira superior, de baixo para cima, da esquerda para a direita, certo? Ficando assim, o primeiro ponto. O segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, colocamos de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Ficando assim. Agora, vamos retomar esses 3 pontinhos, de cima para baixo, a agulha apontando para você, ok? Dessa maneira. O primeiro e o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, certo? O terceiro ponto, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira superior, ok? Dessa maneira. Vamos trabalhar o primeiro, o segundo ponto de baixo para cima. Agora, vamos trabalhar de baixo para cima, retomando esses 2 pontinhos da nossa carreira superior, certo? Agora, de cima para baixo, o segundo pontinho, certo? E vamos trabalhar o primeiro ponto assim, de cima para baixo, o próximo ponto também de cima para baixo. Agora, vamos retomar esse primeiro ponto de cima para baixo, agulha apontando para você, ficando assim. Agora, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, trabalhando 2 pontos, que o terceiro ponto já está prontinho, certo? Então, vamos lá.
com muito cuidado, gente, para não apertar demais, certo? E vamos trabalhar o próximo ponto de cima para baixo, a agulha apontando para você. E o último pontinho também de cima para baixo, a agulha apontando para você. Bom, gente, ficando esse coração super delicado, vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e assim finalizando o nosso coração. Certo? Vamos cortar aqui para fazer o acabamento e aqui finalizando, ficando dessa maneira, certo? Agora, gente, vamos retirar a nossa linha e aqui vamos trabalhar com a cor verde claro, os pegadores e os puxadores da nossa panelinha, tá? Nós vamos trabalhar essas 3 peças com a cor verde claro, esse verde mais moderno, ok? Meninas, vamos trabalhar esse coraçãozinho da mesma maneira, tá? Vamos trabalhar com a linha verde da cor da panelinha pequena, vamos trabalhar de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, o nosso primeiro ponto. Aqui vamos conduzir para a nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você, e vamos trabalhar o primeiro, o segundo ponto dessa mesma maneira, ok? De cima para baixo, a agulha apontando para você. O terceiro ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha. Gente, agora vou mudar a forma de fazer, tá? Aqui nós fizemos de uma maneira, expliquei para vocês de uma maneira e deu tudo certinho, vocês viram? Então, vamos mudar aqui um pouquinho para que vocês, se caso vocês fizerem diferente, vocês percebem que também dá certo, tá? Vamos trabalhar aqui da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar aqui, vamos passar aqui retomando esses pontinhos, ok? De baixo para cima, vamos trabalhar os nossos 3 pontinhos dessa maneira, certo? De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar os nossos 4 pontinhos, beleza? Dessa forma. Tudo bem? Agora, de cima para baixo, a agulha apontando para você, vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto. Certo? Ficando assim, vamos retomar esses 2 pontinhos de cima para baixo, a agulha apontando para você, da esquerda para a direita. Certo? Agora, vamos retomar de baixo para cima, na carreira inferior, vamos trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, certo? Ficando ainda um pontinho aqui sem fazer, já vamos passar para o ponto superior, vamos fazer esses 2 pontinhos da carreira superior, de 2 pontinhos, certo? Dessa maneira. Vamos retomar o primeiro e o segundo ponto, de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro e o segundo ponto, certo? Dessa maneira. Bom, gente, a nossa agulha ficou entre 3 pontos à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. O da nossa esquerda, somente esse ponto aqui que está faltando finalizar. Então, vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa maneira, colocando a nossa agulha de cima para baixo, nesse cantinho do quadradinho, assim, tá? A agulha apontando para você, vamos trabalhar o primeiro e o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, certo? Perdão, o primeiro, o segundo e o segundo ponto. O terceiro ponto já está finalizado, ok? Vamos trabalhar dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Nessa carreira inferior, nós só temos um pontinho para nós trabalharmos. Vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, para fazer esse cruzamento de linha, certo? Então, finalizamos aqui o nosso último pontinho, ficando assim. Agora, vamos finalizar o nosso trabalho, conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, aqui finalizando o nosso trabalho, escondendo a pontinha da nossa linha, ficando dessa maneira, e aqui vamos cortar a nossa linha para finalizar o nosso trabalho, certo? Ficando dessa maneira o coração. Olha como ficou delicado, gente. Agora vamos fazer o puxador da nossa panelinha, certo? Baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar aqui, ok? 3 pontinhos, apenas 3 pontos, ok? 1, 2. Observando, gente, esse puxador tem diferença um pouquinho do puxador da panela anterior, certo? 2. 3 pontos. Gente,
ficou aqui a nossa linha entre um ponto à direita e 3 pontos à nossa, ou 4 pontos à nossa esquerda, certo? Vamos trabalhar, primeiramente, o nosso ponto da nossa direita. De cima para baixo, agora vamos retomar o nosso primeiro ponto. Por quê? Porque a nossa linha ficou do nosso lado direito e nós temos que trabalhar os 4 pontinhos à nossa esquerda, certo? Então, vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda, trabalhando dessa maneira o primeiro ponto. Já finalizamos e vamos fazer 3 pontinhos de cima para baixo, a agulha apontando para você, os 3 pontinhos, tá? O último ponto, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha. Vamos colocar de baixo para cima para conduzir a nossa agulha para a carreira próxima, certo? Ficando assim. E agora vamos trabalhar 5 pontos da esquerda para a direita, tá? Até o último ponto, que é o 5º ponto, certo? Vamos trabalhar aqui até o 5º ponto dessa mesma maneira. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo e que estejam gostando, certo? Olha bem como ficou. Agora, vamos retomar todos esses nossos pontinhos, ok? Dessa maneira. Gente, peço a vocês que vocês não se esqueçam, vocês estão esquecendo, gente, de deixar o like de vocês. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa carreira. Vamos cruzar a nossa linha dessa mesma maneira, tá? Para que possamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior. Será que vocês não estão gostando do nosso trabalho? Pois vocês estão esquecendo de deixar o like de vocês. Ó, da esquerda para a direita, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, até o penúltimo ponto. O último ponto, gente, já está finalizado, vocês observam aqui, né? Então, vamos para a carreira inferior, apenas de 3 pontos, da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para a frente e não para você, certo? Vamos fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira. Vamos, então, finalizar aqui os nossos pontinhos, conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado novamente, para finalizar o nosso trabalho. Bom, gente, podemos cortar a nossa linha até aqui, mas podemos também firmar mais a nossa linha. Vamos conduzir aqui no nossos pontos lateral, mais um acabamentinho aqui para melhor segurança do nosso acabamento da nossa linha, certo? Ficando dessa maneira o nosso trabalho, cortamos aqui, então, bem no pezinho do nosso bordado, tá? Ficando assim o nosso trabalho, dessa forma. Agora, gente, vamos fazer o nosso puxador da nossa panelinha, de um lado e do outro, certo? Vamos, então trabalhar o primeiro puxador aqui. Bom, meninas, vamos começar então aqui o nosso trabalho, tá? Pulamos o primeiro quadradinho, pegamos aqui. Ah, deixa eu conferir aqui com vocês. Gente, olha, começamos para melhor contagem para vocês. Vamos conferir daqui, ó. Vem aqui a base da nossa panelinha, né? Contamos 1, 2, né? Aí dessa contagem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. No 5º quadradinho abaixo, começamos o nosso primeiro pontinho, colocamos a nossa agulha na laçada, ok? E vamos fazer o primeiro pontinho de baixo para cima, certo? Aqui só é um pontinho. A nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e um à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente de cima para baixo, a agulha apontando para você, o nosso pontinho da nossa direita, certo? Agora, da direita para a esquerda, vamos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos fazer o primeiro ponto, já finalizando o nosso primeiro ponto. E vamos trabalhar aqui o nosso ponto de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. E vamos trabalhar de baixo para cima, da esquerda para a direita, o primeiro, o segundo e o terceiro e o 4º ponto dessa mesma maneira, ok? Ficando assim. Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a próxima carreira. A próxima carreira é de cima para baixo, a agulha apontando para você, ficando dessa maneira. Vamos trabalhar o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º ponto dessa mesma maneira, de cima para baixo até o último pontinho, certo? Bom, gente, agora nós temos que pular esse pontinho, então vamos cruzar a nossa linha dessa maneira, colocando a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. Vamos trabalhar 3 pontos de baixo para cima, da esquerda para a direita, vamos trabalhar 3 pontos, certo? Assim. Agora, gente, vamos retomar todas as nossas carreirinhas, da direita para a esquerda,
de baixo para cima e vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto, certo? O terceiro ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, ok? Vamos trabalhar assim, trabalhando os nossos 4 pontos dessa mesma maneira, certo? De cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto, certo? Agora vamos da direita para a esquerda, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha do primeiro, segundo, terceiro ponto dessa mesma maneira. O quarto ponto, mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Na carreira inferior só temos um ponto a trabalhar, que o ponto da nossa direita já está finalizado e o da nossa esquerda aqui vamos trabalhar assim. De cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Agora, o nosso último ponto, vamos cruzar a nossa linha dessa mesma maneira, ok? Vamos de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. E aqui finalizamos a nossa alcinha da panela. Vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado. E assim, finalizando o nosso trabalho, cortamos aqui, então, a nossa linha para vamos finalizar o nosso trabalho da alcinha, certo? E aqui vamos trabalhar, gente, a nossa próxima alcinha, ok? Bom, agora vamos fazer a próxima alcinha da nossa panela, da alcinha do nosso lado esquerdo. Vamos trabalhar dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. E vamos colocar a nossa agulha na laçada e assim começamos o nosso primeiro pontinho, certo? Essa carreira só tem um pontinho. Bom, gente, vamos trabalhar da direita para a esquerda, o primeiro ponto, de cima para baixo, a agulha apontando para você. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. E nossa linha ficou entre 2 pontos à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Bom, gente, vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto. Dessa mesma maneira, de baixo para cima. Bom, observamos que a nossa linha ficou do nosso lado direito, porém, nós temos 2 pontos ao nosso lado esquerdo. Vamos retomar todos esses 2 pontos, vamos retomar dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, certo? Deixa eu organizar aqui, certo? Então, vamos continuando aqui, vamos de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, trabalhando, retomando o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, certo? Agora sim, vamos fazer os nossos 2 pontinhos que faltavam. O primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, de baixo para cima, da direita para a esquerda, certo? Assim. Bom, gente, chegamos na carreira superior, vamos trabalhar 4 pontos da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto ponto, dessa mesma maneira, certo? Chegando aqui no último ponto, observamos que aqui na parte de cima não temos marcações, então vamos diminuir um ponto, conduzindo a nossa agulha de baixo para cima, tá? Levando a nossa agulha para a carreira próxima, a carreira superior, apenas de 3 pontos, vamos trabalhar da direita para a esquerda, de baixo para cima. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto, dessa mesma maneira, ok? Assim ficando. Certo? Agora, gente, vamos retomar todos os nossos pontinhos aqui, finalizando o nosso trabalho, formando X no nosso trabalho, ok? De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, da esquerda para a direita. Agora, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior. Observamos que no lado direito nós temos um ponto já prontinho e os demais pontos à nossa esquerda está faltando finalizar. Então, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, tá? Da direita para a esquerda, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, tá? Apontando para você. Agora, gente, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. O primeiro, o primeiro, o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo. Por quê? Porque só temos 2 pontos para finalizar. Era esse a nossa esquerda.
o primeiro e o segundo ponto. O terceiro e o quarto ponto já está finalizado, certo? Então, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, apenas de 2 pontos. Agora, vamos fazer o cruzamento da nossa linha, da esquerda para a direita, assim, e vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto, certo? Agora, chegamos no último ponto, fazemos o cruzamento da nossa linha, assim, tá? Vamos colocar a nossa agulha da direita para a esquerda. Agora, vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado para finalizar o nosso trabalho. E aqui, finalizando a nossa segunda alcinha da nossa panela. Certo? Cortando aqui, bem no pezinho do nosso trabalho e ficando assim a nossa panelinha. O nosso lado direito da nossa panelinha, ok? Ficando assim, e o nosso lado avesso ficando dessa mesma maneira. Quer dizer, um avesso perfeito, direito perfeito. E agora, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Vamos parar aqui e vamos dar continuação ao restante do nosso trabalho aqui para a nossa próxima aulinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até amanhã, se Deus quiser e Deus quer. Aguardo vocês, gente. Obrigado por enquanto.